Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao Igreja Açores em domingo de Pentecostes, neste ano em que o Espírito Santo é adiado na região. A Diocese, Irmandades e Mordomos acordaram não haver coroações e, na maior parte dos casos, as comissões transitam para o próximo ano. Está no ar mais um Igreja Açores. Vamos à atualidade da Diocese de Angra. Em domingo de Pentecostes, as festas do Espírito Santo estão suspensas em toda a região, mas Espírito Santo é a festa da partilha e essa não deixará de acontecer este domingo e no próximo, domingo da Trindade. Nos Açores, a devoção ao Divino nasce de momentos difíceis e este não é exceção. Convidámos as Irmandades a combinarem com os seus respectivos párocos no dia da sua festividade, quer seja no sábado do Espírito Santo, quer seja no domingo, quer seja na segunda, na terça ou na celebração da Santíssima Trindade, que combinem com os seus párocos para haver missa solene pela intenção de todos os irmãos, para alguns falecidos e para invocarmos a misericórdia divina do Divino Espírito Santo neste momento de tribulação. Desde o início do povoamento das ilhas, que o Espírito Santo sempre acompanhou o nosso povo e foi o seu defensor nos momentos mais difíceis, das calamidades, dos vulcões, dos terremotos, das tempestades. Foi sempre o Divino Espírito Santo que o nosso povo confiou a sua proteção e a sua vida. Por isso, neste momento de pandemia também, é o Divino Espírito Santo que queremos invocar para que tenha misericórdia de nós e para que nos livre desta pandemia. Padre Marco Martinho, ouvidor do Pico, que, à semelhança de muitas outras ouvidorias, vai partilhar. Em alguns sítios, simbolicamente, será coroado alguém da comunidade, invocando a proteção do Divino Espírito Santo, e também em muitas comunidades, em muitos impérios, acharam por bem as respectivas direções mandar fazer nas planificações locais os filhos ou os bolos de véspera para distribuir particularmente, e com as normas de segurança, quer seja na casa dos irmãos, quer seja mesmo em cada casa da freguesia. São vários os impérios que, ao longo da Ilha do Pico, se preocuparam em não deixar a festa ficar cancelada, assim podemos dizer, mas que, de maneira diferente, possam chegar com a esmola, que é característica das festas do Espírito Santo e uma das suas raízes mais profundas, a partilha e a esmola, que então possa acontecer particularmente em casa de cada irmão, e os sacerdotes irão benzer essas ofertas, essas relíquias do Espírito Santo, como diziam os nossos antigos, para serem distribuídas particularmente em cada casa, a cada irmão. Durante a passada semana foi rezado o terço em diversas comunidades, respeitando as normas de segurança recomendadas, nomeadamente o uso de máscara e distanciamento social. Por estes dias serão celebradas missas festivas por todas as paróquias da ilha, mas o padre Marco Martinho apela à não realização das festividades nos trâmites tradicionais. 5 anos depois da publicação da encíclica ambiental, o Papa Francisco desafia os cristãos a assumirem o ano Laudato Si, sendo que nos próximos 12 meses o cuidado da casa comum estará no centro do debate e da oração dos católicos. O objetivo é que, em 7 anos, possamos ser um planeta sustentável. Félix Rodrigues, professor e investigador da Universidade dos Açores, acredita que a encíclica é uma boa fusão da ciência e da fé. O Laudato Si, a encíclica, baseia-se em factos científicos, depois ancora-se na religião, na Bíblia, em alguns aspectos da Bíblia, colocando o homem no centro da ecologia, em vez de ser a ecologia como sendo o centro de tudo, ou seja, o homem responsável pela ecologia porque faz parte dela. Ora, a partir daí, isto é uma mudança de paradigma grande. Paradigma esse que tem sido defendido também cientificamente. O que se passa relativamente à sustentabilidade é uma procura deste equilíbrio necessário entre a vida do homem do planeta Terra e as suas funcionalidades, ou seja, os seus habitats e a garantia daquilo que é deixar para as gerações futuras pelo menos aquilo que se encontrou no presente. O investigador diz ainda que o tempo do desafio do Papa Francisco é apropriado. Nos vários cenários
que têm sido traçados para as alterações climáticas globais e para o aquecimento, há que estabelecer metas bastante precisas, algumas muito exigentes e que são metas para os próximos anos. Uma das grandes metas que se prende com a redução das emissões de dióxido de carbono para a atmosfera, que é o principal gás de estufa, vai até 2030. Implica que encontramos soluções tecnológicas e formas de nos organizarmos socialmente distintas daquelas que temos no presente. Daí que até daqui a 7 anos sermos sustentáveis encaixa-se perfeitamente nas preocupações mundiais dos cientistas e daquilo que têm sido os cenários de degradação do mundo e de insustentabilidade da espécie humana no nosso planeta. Félix Rodrigues diz que a preocupação ecológica acompanha a Igreja há vários séculos e dá o exemplo de São Francisco de Assis, cujo nome e ideologias coincidem com as do atual líder da Igreja Católica. O Papa Francisco consegue apanhar muito bem e revela que é um homem dos nossos tempos, com uma problemática que é preciso perceber, ver e sentir para tomar decisões concretas sobre elas e, no fundo, incentivar as pessoas a fazer um determinado caminho, com uma preocupação acrescida e que se acaba por centrar numa nova teologia em que o homem é, de facto, um instrumento de Deus, mas não pode esquecer que toda a natureza também o é. E que o seu papel tem que ser repensado neste planeta. Isto é uma forma completamente diferente de ver a vida e inclusivamente de encarar as mensagens bíblicas e a religião. A encíclica Laudato Si foi assinada a 24 de maio de 2015, é composta por 6 capítulos e apela à proteção da criação. E cá estamos nós no nosso espaço de entrevista deste Igreja Açores, 5 anos depois da publicação da encíclica Laudato Si, que apela à ação e oração pela terra e pela humanidade, cuidar da casa comum, que agora é proposta para os próximos 12 meses. O Papa Francisco propõe um compromisso comum para que dentro de 7 anos seja alcançada a sustentabilidade total. São um sacerdote e uma bióloga, são os meus convidados do programa de hoje, Padre José Júlio Rocha, professor do Seminário Episcopal de Angra e já um habitué dos nossos microfones, obrigada por estar connosco, e a professora auxiliar da Universidade dos Açores, bióloga e com ênfase em ciências biológicas e ciências sociais, é Rosalina Gabriel. Boa tarde aos dois, obrigada por estarem neste programa. Rosalina, começo por si. Estes sinais de que a natureza saiu a ganhar com a Covid-19 são notórios, mas serão assim tão evidentes e renovadores. No fundo, o que é que mudou nestes últimos meses? Baixaram as emissões de dióxido de carbono. Isso é de uma forma mensurável, que todos nós damos conta. Todos nós andamos menos de automóvel, andamos menos de avião. Portanto, todas essas emissões de dióxido de carbono deixaram de passar para a atmosfera. Com isso, aumentaram-se diminuiu a poluição atmosférica nas cidades e isso permitiu que fosse possível ver melhor as estrelas à noite, ver mais crescimento das plantas, eventualmente. Não se chegou foi a ver ainda golfinhos nos canais de Veneza. Isso aí foram os exageros e as fake news. Mas via-se o fundo dos canais de Veneza, coisa que eu julgava que era absolutamente impossível. O fundo dos canais. E peixinhos. Não chegaram foi a ser de grandes dimensões. Bem, eu não sei até que ponto é que são reversíveis estas mudanças. Provavelmente muitas delas serão reversíveis, mas também são uma oportunidade para nós pensarmos que a vida é possível utilizando outros critérios. É possível usar bicicletas, é possível andarmos a pé, é possível estarmos mais em casa, é possível lermos livros de poesia ou de outra coisa qualquer. É possível vivermos melhor, com menos consumo, mesmo com menos consumo.
Padre José Júlio Rocha, sobre este timing do Papa Francisco, não poderá ser desvalorizado, digamos assim, este apelo pela alteração de prioridades, uma vez que neste momento a prioridade é que as pessoas tenham comida na mesa? Sim, claro, a prioridade é que as pessoas tenham comida na mesa, mas acho que há outras prioridades. A prioridade é a saúde, é a vida, é a comida na mesa, mas também é a ecologia. Mas não teme que este apelo possa passar um bocadinho ao lado neste timing em que as pessoas estão preocupadas com a sobrevivência imediata? Isto não é uma proposta só de Papa Francisco, mas é uma preocupação de muitas pessoas de boa vontade e muitos deles dirigentes mundiais. Porque nós reparamos, e é visível por satélite, e como a doutora Rosalina disse, podemos ver as estrelas, podemos ver o fundo dos canais de Veneza. A natureza respirou, sobretudo com a ausência intensiva de transportes rodoviários e aéreos, sobretudo isso. E esta é uma oportunidade única para a humanidade repensar o seu futuro a nível ambiental. É evidente que inverter certas coisas vai custar muito. Não podemos agora dizer deixem de andar de avião, porque quando a vida retomar, e se retomar na normalidade anterior, todas essas mudanças de paradigma a nível ambiental vão custar milhões de empregos. E, portanto, tudo isto tem que ser pensado de uma forma muito equilibrada, muito justificada, mas é preciso pensar nas energias alternativas. Isso é uma oportunidade de pararmos e pensarmos, por exemplo, na emergência das energias alternativas. As energias fósseis são o principal poluidor da humanidade, desde os plásticos até ao monóxido e dióxido de carbono que são emitidos para a atmosfera. E, portanto, esta é uma oportunidade soberana, porque o mundo parou e o mundo respirou. O ano passado o mundo esgotou, ou melhor, o planeta esgotou, agora já não sei qual é o índice que costumam dizer, que é os seus recursos em junho, ou em julho, e este ano é capaz de os esgotar em setembro, sei lá, porque esses 3 meses de paragem brutal de travagem a fundo fazem com que o planeta respire. No outro dia saiu um estudo de que se o mundo inteiro vivesse como Portugal, portanto, se a população toda do mundo consumisse como os portugueses, nós esgotávamos os recursos em maio. O planeta esgotava os seus recursos em maio. Portanto, ainda há muito a fazer em Portugal. Na América do Sul, em alguns países da Ásia que não poluem tanto, na África que não poluem tanto, mas provavelmente se poluíssem como os americanos ou como os chineses, acabava em março. Aquele era um estudo português, portanto comparava connosco, mas sim. Portanto é um bocadinho assustador pensar que o mundo está assim. Sim. Eu gostava também de chamar aqui, eu lembro-me sempre do Padre Archer, que também era biólogo e geneticista e da bioética. Isso, Luís Archer, exatamente. E eu lembro-me de umas conferências em que assisti já há muitos anos, em que ele dizia que estes momentos... por exemplo, ele falava dos movimentos, às vezes, que pareciam extremos de vegetarianismo ou de feminismo, e que eram como que sinais de alerta do Espírito Santo que nos permitiam, às vezes, retomar um curso melhor para a nossa vida e para a vida dos nossos filhos. E, quem sabe, quer dizer, com todo o sofrimento que esta doença está a causar, e que eu não quero de forma alguma minimizar, de modo algum, mas quer dizer, se não nos dá também alguma possibilidade de sermos mais criativos e de percebermos que somos felizes, funciona com essa somos criatividade, felizes funciona com menos coisas, ou seja, que o consumismo com que nós muitas vezes vivemos será assim tão essencial para a nossa felicidade. Agora as lojas estiveram fechadas durante muito tempo e há muitas pessoas que estão desempregadas por causa disso, tanto nas fábricas como no comércio, etc. Comércio de luxo, etc, etc, essas coisas assim.
Mas haverá outras alternativas, porque aqui é que nós precisamos muito de criatividade e eu aqui acredito que os mais jovens vão ter esta capacidade de pensar noutras soluções em que nós ainda não pensámos, mas que eles hão de sonhar e que vão sonhar ou já estão a sonhar para melhorar o mundo. E eu penso que temos de ter aqui também um pouco de esperança, que isto não é tudo só desgraças e desvalorização das moedas, que também vai haver, e que não são só desempregos, mas que também há de haver outros caminhos, e são esses caminhos que nós precisamos, e eu penso que será aí que o Papa quer chegar, quando nos pede para rezarmos, para nos modificarmos também. Mas pronto, quem sou eu para estar aqui a falar dessa parte? Tendo aqui o Sr. Padre ao lado. Mas interrogo-me sobre isto, não é? Quer dizer, todos os dias são ocasião para termos uma vida melhor. E agora parece que é assim para muita gente. Até serem encontrados esses caminhos, ainda vivemos numa realidade em que quando poupamos o planeta é porque fechamos indústrias, porque fechamos o turismo. No fundo, quando ganha o planeta, o ser humano entra em crise financeira. Ainda não conseguimos encontrar este equilíbrio. Não tem que ser necessariamente assim. Mas atualmente a conversão atualmente e tem que levar muito tempo. Mas temos que encontrar alternativas e alternativas sustentáveis. Este ponto de equilíbrio está aqui ao virar da esquina, está a breve trecho. Por exemplo, é preciso ser muito repensado, mas é preciso haver esforços conjuntos da humanidade inteira e dos líderes do mundo inteiro, coisa que não está a acontecer. Em ponta nenhuma está a acontecer. Temos líderes cada vez mais parvos, e peço desculpa desta expressão, mas é mesmo isso que eu quero dizer. A Covid também veio pôr os pontos nos is nesse aspecto. A Covid veio mostrar as carecas de alguns líderes que nunca têm culpa de nada, e tudo isso é perigoso, mas se houvesse um esforço conjunto, e a Europa está no bom caminho. A Europa está a entrar nos eixos, parece. Mas outros países, infelizmente, não estão. Mas as energias alternativas também criam empregos. Uhum. Claro, as visitas de natureza, os parques naturais nos Açores, o turismo de natureza são mais visitados do que muitos outros sítios. Ou seja, as pessoas vêm aos Açores por causa dos parques naturais. Se nós não tivermos natureza, não vale a pena. Então as pessoas mais vale irem para um sítio com mais sol e melhor tempo. É preciso fazer compensações. É preciso fazer compensações. E o grande poluidor que são as energias fósseis, é preciso paulatinamente, o carvão, o petróleo, é preciso paulatinamente ir mudando de paradigma. Isto é uma coisa que toda a gente, aquilo que o Papa chama a conversão ecológica. E se não tivermos essa... Porque não tenho dúvidas nenhumas que a médio e a longo prazo a emergência ambiental é muito mais urgente e é muito mais perigosa do que a Covid-19. Isso aconteceu nesta quarentena. Algumas empresas que puderam fazê-lo começaram a substituir as energias por energias renováveis. Alguns com essa capacidade financeira. E tomamos a consciência de que andar de carro não é assim tão importante. Os transportes públicos são suficientes para nós irmos para os nossos trabalhos, sobretudo nas grandes cidades. Se tiverem boas redes de transportes públicos, podemos deixar o nosso automóvel em casa. Isso é das coisas mais lógicas, mas o nosso conforto, o nosso bem-estar enche Lisboa e Porto e as grandes cidades de carros com uma só pessoa, etc, etc, etc. Todas essas coisas são repensáveis. Estão-se a criar meios de transporte de aviões muito menos poluentes, meios de transporte elétricos, etc, públicos. O carro elétrico está a entrar em força, apesar de também ter as suas consequências ambientais, mas é muito, muito menor do que os carros movidos a energias fósseis. E, portanto, essa questão da conversão ecológica é uma questão... Ou todos estamos, como o Papa disse também nesta pandemia, o Papa que é a grande figura de tudo isto, aquela imagem de um homem vestido de branco a subir a atravessar uma praça completamente vazia. É avassalador. É avassalador mesmo para os ateus. E uma das frases que ele disse foi: estamos todos no mesmo barco. Todos.
todos, não só a nível da Covid, mas também a nível da emergência ambiental. Isso não haja dúvida nenhuma. Rosalina, ouvir o grito da terra e o grito dos pobres, são estas as palavras do Papa Francisco para os próximos 12 meses. Este tempo está a ser refletido pelas indústrias, como já referia, e sobretudo pela humanidade. Acredita que vamos adotar outra forma de estar depois destes tempos? É possível. Quer dizer, é difícil responder a uma pergunta tão abrangente como essa. Eu posso falar um bocadinho da minha experiência. Nós ensinamos na Universidade dos Açores, temos vários alunos, há alguns anos que já ensaiávamos modelos de be-learning, ou seja, em que temos 2 meses com os alunos presentes e o resto do ano à distância. Portanto, esta transição para nós não foi muito difícil. Outros colegas começaram agora também a fazer essa transição de teletrabalho. Isso permite-nos sonhar, pelo menos, que se calhar realmente não vai ser tão necessário deslocarmos-nos fisicamente para os sítios. E isso traz algumas poupanças de energia fóssil, e isso pode ter também influência mantendo mais pessoas fora dos grandes centros. Portanto, aquilo que temos estado a assistir nos últimos 50 anos, de os centros urbanos a aumentarem cada vez mais, e já somos mais pessoas que vivem em cidades do que vivem noutro tipo de ambiente, pode estabilizar ou até inverter-se essa tendência. E isso vai ter uma dinamização dos meios mais rurais. Sim, vai provocar alguma diferença, certamente, na vida das pessoas. Dinamização, sim, a presença humana em várias cidades. Isso pode ser pequenas cidades, pode ser muito importante. A presença de jovens, por exemplo, nessas pequenas cidades, que conseguem, a partir destas hipóteses de teletrabalho e com o aumento de todos estes meios de comunicação, que conseguem fazer o seu trabalho à distância. E, portanto, eu tenho esperança de ver uma Ilha Terceira, por exemplo, ou os Açores, eventualmente, mais renovados, com jovens que não sentem tanta necessidade de abandonar os Açores, ou Pinhel, ou pequenas cidades, para encontrarem o seu emprego e poderem dar o seu contributo numa sociedade, se calhar até mais humana do que às vezes conseguimos encontrar nos centros muito, muito grandes. Portanto, eu penso que sim, que vai haver algumas diferenças que vão ficar. Até porque muitas pessoas estão, precisamente, que já tinham pensado, que já tinham feito os estudos, estão a utilizar este período excepcional para avançar com medidas que se calhar nos vão levar melhor para o século XXI, para o centro do século XXI. Estamos ainda no início. Está a ser um início difícil, aqui este 2020, mas o futuro pode ser melhor. E isto pode nos ajudar a abrir aqui os olhos para outras formas de viver, em que sejamos felizes, porque eu acho que no fundo é isso que nós queremos. Se calhar consumimos muitas coisas porque às vezes queremos algo compensação intangível, se calhar, que não temos. Portanto, estes momentos em casa, as saudades que nós temos de nos abraçar todos, não é? Esses momentos vão com certeza deixar alguma marca. E eu acho que vai ser uma marca positiva para nós, os que estamos a sobreviver. Qual é a sua opinião, Padre José Júlio? Isto vai mudar-nos? A nós, a humanidade, sim, e a nós, planeta? Sim, essa circunstância com certeza que vai mudar alguma coisa. Não há nada que nos aconteça que nos deixe ficar na mesma. Qualquer coisa, que não nos ensine qualquer coisa. Pequenina que seja, muda-nos, nem que seja 1 milímetro a direção da nossa vida. E, portanto, esta pandemia global com certeza que vai mudar. Se para pior, se para melhor, eu não sei. Eu sei que as grandes crises mundiais e a história das grandes crises mundiais, sobretudo crises financeiras e económicas, que depois levam à fome e à miséria, ao desemprego e às depressões económicas, são sempre geradoras de grandes conflitos também.
do emergir de extremismos. E nós estamos a ver isto. Eu às vezes tenho a impressão que estamos nos anos 30. O que está a acontecer agora é uma depressão económica que virá certamente com toda esta paragem. Graças a Deus estamos mais preparados do que estávamos em 1929, eventualmente em 2008 e 2009. Mas não sei se estamos suficientemente preparados para evitar grandes convulsões, grandes revoltas, grandes migrações de massa, grandes migrações de refugiados, de migrantes, etc., etc., que depois geram extremismos, nacionalismos que estão a acontecer e que se estão a consolidar e que estão a ganhar terreno. Ao mesmo tempo que temos líderes como o Papa Francisco. Como ao mesmo tempo que temos líderes como o Papa Francisco. Em termos políticos, como é que se se pode interpretar isto? É olhando para a história. Eu acho que nenhuma época foi tão parecida com estes últimos anos, do que a época do que os anos 30 do século passado. E isto é preocupante. Os anos 30 deram aqueles nacionalismos, os nazismos, os fascismos, a guerra. Esperemos que não chegar a outros não chegar ao que chegou todas aquelas façanhas dos anos 30, mas o que é certo é que tudo isto também tem consequências ambientais. Todos estes extremismos têm consequências ambientais, porque são exatamente estes que, e sobretudo os países poderosos, os países mais poluentes, os que têm menos preocupação com o ambiente. E já vemos a China a retomar todas as emissões de carvão que entretanto tinham parado porque a energia tinha baixado. O recomeço da atividade económica da China está outra vez a poluir o ambiente. Os Estados Unidos, que no fundo nunca parou. Os Estados Unidos, que no fundo... Ou parou, mas não por... Parou, mas não parou assim tanto como devia ter parado. Não nos esqueçamos que a floresta amazónica, este ano, e nós andamos distraídos por causa da Covid, a Amazónia desbastou-se na Amazónia mais 170% do que no mesmo período do ano passado. Portanto, isso, se não fosse a Covid, era capa de manchete de jornais. A agricultura intensiva, por exemplo, no Alentejo dos Olivais, é uma coisa muito preocupante. Muito preocupante. Não é? Nós não sabemos os perigos dessa agricultura intensiva, com o uso de imensos fertilizantes químicos, com o abuso da água, etc., 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 que destrói os lençóis freáticos, que destrói, que empobrece a terra, etc., etc. Tudo isto é preocupante. Eu não sei se temos... para que lado é que vamos? Se tivéssemos... Nós vivemos uma época, a nossa geração, a minha, a doutora Rosalina, vivemos na melhor época da história da humanidade. A melhor época ainda não aconteceu. Espero bem, pelo menos até agora. Nós, eventualmente, nascemos numa época de uma repressão, de uma ditadura, que era a ditadura salazarista, mas vimos nascer a liberdade. Vimos aparecer a televisão, vimos aparecer os frigoríficos e eletrodomésticos, vimos aparecer depois as novas tecnologias, já na idade adulta. Tivemos a geração que assistiu a mais transformações da história. Tivemos condições financeiras de bem-estar como os nossos antepassados nunca tiveram na sua história. E como os vindouros também nunca terão. Tivemos o dom de viver uma realidade que é uma realidade residual na história, que é as democracias que nos proporcionaram escolher o nosso futuro em liberdade, em paz. Vamos destruir isso tudo? A pergunta que se põe é essa. O que é que será o amanhã? E a Covid-19 vem trazer, ou nos consciencializamos disso e nos unimos todos e sentimos que estamos no mesmo barco, ou o futuro pode ser um bocadinho mais escuro. Espero bem
como a doutora Rosalina com certeza também espera, que haja substituição de líderes também. É preciso que haja, porque com alguns dos que estamos a ver isto não vai, mas que os povos tomem consciência e não se ponham em guerras que não valem a pena. Que não é só o ambiente que sofre, é a própria humanidade. Sobre a pobreza, adivinha-se que ela se acentue nos próximos tempos. Estes tempos de isolamento deram-nos uma maior dimensão comunitária, a seu ver. Qual será o nosso comportamento a partir de agora? Vamos ser menos egoístas? Vamos partilhar mais? Vamos ter mais sentido de comunidade? Isto é tudo muito ambíguo. É uma resposta que é uma pergunta que é um pau de dois bicos, quer dizer, sinceramente não sei, porque a proximidade da pobreza incomoda. O pobre incomoda. E nós estamos a ver isso. A Europa entrou em pânico, entrou quase em colapso, aumentaram os extremismos com o número de refugiados em massa a atingir a Europa. Isto vai aumentar. Não só de fora, mas também dentro da Europa, com o número de desempregados a crescer, com os problemas financeiros e económicos que daí vão surgir. Eu não sei se a humanidade, se nós, os ocidentais, que somos os que vivemos melhor, temos capacidade de dar uma resposta humanitária à crise que vai chegar. Há uma solidariedade ocidental, que é a solidariedade de ter pena das pessoas, dos pobrezinhos coitadinhos. E nós damos, mas damos quando temos em abundância. A abundância não vai ser tanta daqui para a frente. A verdadeira solidariedade não é dar aquilo que me resta, aquilo que eu não preciso. Não é dar uma esmola ao pobre dos trocos que me restaram no bolso. A verdadeira solidariedade é partilha. E o mundo julga que o mundo não que eu está... também preciso. Exatamente, daquilo que eu também preciso, mas que não preciso fundamental para a minha vida. Porque eu sou capaz de... É impressionante como nós nos queixamos do mal-estar que os pobres nos causam, porque nós não temos, mas não temos o suficiente para os ajudar, mas, no entanto, e pelo menos até agora, vivíamos... grande parte do dinheiro que nós ganhávamos era para gastar com coisas supérfluas, absolutamente supérfluas, que também dão emprego aos outros, os mercados de luxo, as coisas de marca, desde os perfumes até às roupas, até aos carros, até às casas, às decorações das casas, essas coisas todas são profundamente supérfluas no mundo que vai precisar do dinheiro que nós gastamos num perfume que é de uma marca mais cara do que a outra. E no entanto, percebemos que o futuro só pode nascer da solidariedade. Professora Rosalina, cientificamente falando, o que é que agora é mais urgente para o planeta? Quais seriam os primeiros passos a dar num cenário ideal? Claro. Tanta coisa para fazer. Há tanta coisa para fazer, mas também há muitas pessoas. Ou seja, as pessoas que se dedicam à investigação, à inovação, é o caminho, é a hora de avançar. De facto, há tantas... Nós temos dependido muito da tecnologia, a biotecnologia ou tecnologias mais relacionadas com a indústria ou com várias indústrias. Portanto, sem falar da inovação que seria ou que será termos um tratamento eficaz para esta virose e eventualmente uma vacina. Portanto, isso é algo que com certeza vai ajudar muitas pessoas e ajudar as pessoas. Ou seja, eu não vejo a oposição ambiente, natureza, pessoas. Nós vivemos todos em conjunto, partilhamos a Terra. Eu acho que isto é uma noção importante. Mas pronto, então as pessoas que se dedicam à investigação e que fazem a inovação. E depois as pessoas que são empreendedoras e que vão apostar em vários tipos de possibilidades de produção dessa inovação.
E depois é a salvaguarda do que nós temos de melhor da Amazónia, foi aqui falado, mas também das florestas naturais dos Açores, ou do fundo dos mares, ou dos golfinhos. Portanto, não só das espécies, mas também dos ecossistemas onde essas espécies vivem. Ter mais pessoas a estudar áreas relacionadas com a natureza, com o património. Nestes tempos de crise, eu lembro que, por exemplo, nos Estados Unidos, os anos 20 e 30 foram também muito difíceis, mas criaram-se, por exemplo, grandes enciclopédias de conhecimento, porque os intelectuais acabaram por fazer estudos sobre as áreas onde estavam a trabalhar ou onde estavam a habitar. E esse estudo não é em vão, esse estudo, a produção de conhecimento não é nunca em vão, ela vai ficar para as gerações seguintes utilizar, ou para a própria geração utilizar, mas nem sempre é logo na própria geração que as coisas são utilizadas, às vezes é uns anos mais tarde. Portanto, continuar a estudar, continuar a aprender, continuar a apostar na inovação, encontrando melhores caminhos, pensando 10 segundos sobre qual é o futuro que eu quero e não nos deixando submeter tanto à ideia de que somos pequenas gotas no oceano, que nós não vale nada aquilo que nós estudamos. Quer dizer, quem somos nós aqui? Cada um de nós tem o seu valor, tem a mesma dignidade de pessoa humana e, portanto, não temos todos o mesmo poder, não estou a dizer isto. O poder está muito desequilibrado. O Sr. Padre falou aqui dos líderes mundiais e é verdade, têm mais poder do que nós, mas não têm mais razão, necessariamente, nem têm mais dignidade, têm a mesma do que nós. E, portanto, nós temos de nos preparar e cada um de nós fazer o seu trabalho o melhor possível. Talvez elevar os padrões de exigência connosco próprios, tornar-nos melhores pessoas. É o que eu tento fazer com os meus alunos um pouco. Tornar a vida deles um bocadinho mais difícil para saberem um pouco mais, para serem mais competentes no futuro. Estes tempos de isolamento e com poucas distrações é terreno fértil, é tempo fértil para a produção de conhecimento e para a publicação de estudos científicos. É verdade. E para a criatividade. Sim. Sim, até porque a cultura e a educação física é que nos salvaram na quarentena, não é o que se diz? E a verdade é essa. Eu acho que também nos salvou a ideia de nós sermos um povo extremamente limpo. Eu penso que isto não tem sido referenciado muito, não é? As pessoas são muito limpas em Portugal. Nós, açorianos de adoção como eu, vivo muito bem nos Açores. Não posso dizer mais nada. Mas em termos de preservação do ambiente, nós apregoamos que somos um território com uma natureza e temos alguma coisa e sabemos apresentá-la, sabemos dá-la a conhecer. Basta repararmos na limpeza das nossas cidades comparando com cidades por aí fora, a começar para não dizermos mais nada, dos nossos campos, dos nossos mares. Sim. As casas caiadas é muito. O cuidado muito que temos bonito. com as casas. Ainda ontem, passando por algumas freguesias da nossa ilha. Mas agora é exceção, toda a gente teve tempo para pintar a casa. Não, mas sempre foi assim. Sim. Nós somos. Não há um verão em que não haja qualquer coisa. As nossas cidades são bonitas, não são sujas nem de arquitetura estúpida, nem são sujas sequer no seu chão. Bem, Sr. Padre, pronto, eu acho que ainda podiam ser mais limpas. Sim, mas eu quando passo aqui em frente às escolas secundárias e mesmo em frente à universidade, eu vejo muitas coisas que ainda estão no chão. E outro dia uma amiga minha mandou-me uma daquelas coisas que toda a gente já viu, mas quer dizer, agora que já aprendeste a lavar as mãos, aprende também a não deitar lixo para o chão. Pareceu-me bem engraçado. Sim. Mas nós nos Açores temos algo que se calhar não sabemos assim tão bem. Ou seja, nós temos aqui restos de florestas que estão da mesma maneira há centenas de milhares de anos, para não dizer há milhões de anos, ou da mesma maneira ou com as mesmas plantas e com os mesmos animais a viver aí. E isso é uma grande riqueza. É algo que devemos dar muito valor. Ou seja, durante muitos anos a investigação nos Açores foi feita para o mar, que é extraordinário, toda esta riqueza que nós temos aqui, e beleza. Mas a biodiversidade terrestre é
impressionante. E é isso que eu estudo, e um grupo de colegas nossos, o grupo da Biodiversidade dos Açores, estuda, e outros grupos estudam, e que trazem muitos bolseiros de muitos países que aprendem aqui e que levam este horizonte de diversidade verde que nós temos, que vai muito para lá do verde das pastagens e do verde das plantações de criptoméria, que têm o seu lugar, obviamente, mas que são mais próximas de outras realidades, outros países, a Galiza, etc., tantos sítios que existem com pastagens bonitas, por aí fora. Florestas como as nossas, de facto, não há. São extraordinárias. E são povoadas por animais e plantas que só existem aqui, as famosas espécies endémicas. Então, isso eu acho que é muito importante, darmos valor àquilo que temos também de único. E vamos começar a falar mais dessas espécies endémicas e das nossas florestas quase intocáveis. Eu espero que sim. Na próxima semana, em princípio, vai ser lançado aqui um livro do Instituto Açoriano de Cultura que se chama Guia Prático da Fauna Terrestre dos Açores, que eu por acaso até trouxe aqui um exemplar, que é o primeiro volume de uma coleção de 4, o segundo já está também a ser preparado, é sobre a flora. Haverá outro sobre o mar e outro sobre a geodiversidade, que é também um campo muito importante, com as nossas grutas aqui vulcânicas. e acho que isso vai ajudar as pessoas a conhecer melhor as nossas espécies. Nós não temos assim aquelas espécies emblemáticas como o panda e como o leão ou o elefante, não é? Aquelas espécies muito grandes. Mas temos espécies mas temos espécies pequeninas, mas únicas. É verdade, não, as aranhas dos Açores, nenhuma delas é venenosa para os seres humanos. Quer dizer, todas são um bocadinho venenosas porque elas são predadoras. As aranhas são mas não são para o ser humano, não são perigosas. Não. Portanto, a aracnofobia não faz sentido nos Açores. Mas eu sou. Todos nós somos um bocadinho. Meus caros, muito obrigada pela vossa participação. Queria acrescentar mais uma coisa a respeito daquilo que o Papa Francisco propõe para este ano, que é uma expressão nova, que é fundamental entendermos que é preciso repensar, que é a ecologia integral. Porque nós falamos, se tivermos uma preocupação meramente ecológica, vai haver fome no mundo, vai haver desempregos, etc. A ecologia integral implica ecologia económica, ecologia cultural, ecologia social, ecologia política. Portanto, tudo tem que mudar devagarinho e ao mesmo tempo. Porque se mudar só uma coisa, as coisas desintegram. É o equilíbrio perfeito. O equilíbrio perfeito. Portanto, há uma preocupação ecológica na política, na cultura, na sociedade, na economia, etc. E eu recordo só, durante a Guerra Fria, quando se desenvolveram as armas nucleares capazes de destruir 3 ou 4 planetas como o nosso, portanto, aos milhares, sabe-se lá para quê? Porque encheram-se. E, portanto, vendo que, à medida que, sobretudo, os Estados Unidos e a União Soviética criavam ogivas nucleares cada vez mais, em maior número e cada vez mais aperfeiçoadas, percebiam que aquilo era para não utilizar, era simplesmente uma ameaça. E, por isso, investiram bilhões também em armamento convencional. Este era utilizado no Vietnã, etc. O que se gastou no século XX e XXI em armamento dava para matar a fome e fazer uma conversão ecológica a 3 ou 4 planetas como o nosso. Isto as pessoas não costumam pensar nisso. Portanto, esses desequilíbrios, é preciso acabar com isso. Não sou eu que vou acabar, mas pode começar por mim. E toda a gente tem que tomar consciência disso. É preciso elegermos líderes que sejam capazes de mudar. Isto está nas nossas mãos. Ainda vivemos em democracia. E por isso o Papa Francisco é, neste momento, o grande líder mundial do mundo. O grande líder moral do mundo. Aquele que é ouvido, é claro que depois não é posto em prática, não tem o poder que os outros têm, mas é um líder que devia ser ouvido e as pessoas deviam perceber, nós somos capazes, ao escutar isto, mudar o nosso país, começando por mudar os nossos dirigentes, aqueles que é preciso mudar para que haja maiores preocupações e uma mudança de paradigmas.
Rosalina Gabriel, José Júlio Rocha, obrigada por terem estado connosco neste Igreja Açores. O nosso programa regressa na próxima semana com mais convidados especiais e mais atualidade da Diocese de Angra. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.